Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. I'm gonna roll with you till the day I die. Hoje eu recebo uma TikToker e criadora de conteúdo. Seja muito bem-vinda, Letícia Ribas. Obrigada. Muito bom estar aqui com você. Muito bom, tô feliz. Eu também. E eu te conheci na minha For You, tá? Seus vídeos estão viralizados no TikTok. E aí apareceu lá você, uma contadora de histórias, né? E de notícias. Exatamente. Acho que com o tempo foi mudando um pouquinho o nicho. A gente começa meio que falando da nossa vida e quando vê, engloba tudo. A internet, acho que é isso, né? Acho que é o todo, assim. E foi você isso que começou aconteceu. na brincadeira com seus amigos. Como que foi esse início? Foi na brincadeira total. Eu lembro de ter postado um vídeo na minha rede, só que bem pessoal, assim. E amigos meus, meio que na hora, Lê, posta, só vê. E é engraçado, porque até o ano passado nem TikTok eu tinha. Tá? É isso Caraca! engraçado. Eu era o tipo de pessoa mais desapegada de rede, de TikTok, de tudo. Falei, bom, quem sabe? Deixa eu testar. Como que é Deixa isso eu aqui? Como é testar essa e deixa eu ver brincadeira essa aqui? loucura. Postei na brincadeira e começou a subir os vídeos. Eu levei um susto. E agora tá do jeito que tá. E pra mim tá assustador ainda. Assustador ainda. E cada vez chegando mais gente no seu perfil. É. E eu vejo que você grava os seus vídeos. E eu sempre tive curiosidade pra saber, meu, que fundo que é esse? Porque parecia… Sabe aquelas lojas que você serve, sei lá, nozes, castanhas? Eu pensava Sim. que passava uma vibe meio assim, né? Aham. Eu falei, cara, que fundo é isso? Aí, que é isso? Que lugar é esse? Mas aí você me contou que você é barista. Então, Sim. lá é um café? Exatamente. É onde eu trabalho. Porque no meio da minha rotina CLT e minha rotina fazendo faculdade, eu falei, bom, eu preciso de um tempo para gravar alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou gravar aqui. E aí os donos em si da empresa onde eu trabalho super apoiaram desde o início. Eu falei, bom, vou começar a gravar e quem sabe? Postei um vídeo lá na loja, o pessoal gostou muito do cenário, acabou ficando. O cenário é bonito. Exato, É e o pessoal bonito. se apegou a ele, né, no Aham, final das eu contas. gostei, porque eu fiquei curiosa, que lugar é esse, gente? Aí depois eu fui ver que você tava direto lá, e parecia que você tava meio que no trabalho. Sim. E seus chefes ali super de boa. Super de boa, Porque super apoiam. quando o café tá parado, o que você vai fazer, assim? Não tem Exato. muita opção, então você Sim. começou a gravar os vídeos. É, não tem o que fazer, né? Então, meio que foi liberado, ele vai fazendo, é isso. Aham. Aí eu já vi vários vídeos virais da Letícia, né, pra quem tá em casa. Ela contando notícias do mundo, mas do jeito dela. Então, tipo, que ela conta de uma forma ótima, assim. E também histórias de dates. Sim. Então, tipo, eu te conheci meio que… Chegou um vídeo ali, acho que o primeiro vídeo foi date. Uma história super Sim. engraçada lá, que eu rachei o bico, não tem como, né? E aí, depois, você falando as notícias, tipo, do jornal, mas do seu jeitinho ali. Sim. E hoje em dia, o seu conteúdo tá direcionado pra esses caminhos? Sim, eu acredito que com o tempo, o que eu notei que foi acontecendo, na verdade, as pessoas estão cada vez mais conectadas em TikTok, em rede social, e cada vez menos prestando atenção em notícias muito importantes. Então, eu tava notando que essas coisas estavam ficando meio abafadas, assim. O pessoal não queria mais aquela coisa engessada no geral. E perguntava pra mim, tipo, Lê, o que você acha de tal notícia? Eu falei, bom, talvez seja um nicho aqui a trabalhar, né? Resolvi trazer a primeira vez e deu muito certo, assim. E o pessoal… Gente, eu não assisto televisão, eu não assisto jornal, mas eu venho no seu perfil pra ficar atualizada. Falei, bom, talvez seja um Caraca. caminho aqui. Porque eu notei que a geração que tava vindo agora é uma galera muito ligada à internet. Só que meio que não é ligada à televisão, a jornal, igual antigamente, né? O pessoal Sim, era. total. Falei, bom, por que não trazer isso, só que do meu jeito? E até como uma forma da galera entender mesmo, talvez… Não sei, aconteceu algo com uma menina, o caso da Vitória, por exemplo, que foi Nossa, absurdo pesado, e tudo mais. pesado. O que eu poderia fazer se isso, caso um dia acontecesse comigo? Então, mais uma forma de se precaver, sabe, no dia a dia? Acho que foi meio nesse caminho. Ah, e daí deu você certo. falou uns conselhos ali Exato. pra mulherada, Exatamente. nesse sentido. É. E assim, genial, foi uma ótima sacada sua, porque eu vi que saiu uma pesquisa que a geração Z usa muito o TikTok como fonte de busca, né? Total. Porque assim, o Google foi meio que feito pra isso, pra você Sim. buscar, né? E aí você dá um Google lá e descobre. Aí hoje em dia a galera mais nova, principalmente, quer saber, por exemplo, eu tô lembrando minha última pesquisa, assim, que eu falei, cara, abadá de carnaval. Como Sim. customizar o meu abadá? É. Ah, eu já fui no TikTok, porque no Google vai estar pra ler, eu já quero o vídeo ali, que fica mais Exato. fácil. Então, assim, até…
sei lá, acidentes, essas coisas, a pessoa joga uma Sim. palavra-chave, já vê o vídeo, alguém comunicando. Tudo. Então, assim, foi genial, né? Sim, Genial eu acho que é isso. isso. E é exatamente o que você falou. Eu acho que a gente tá cada vez menos procurando informações engessadas, como o Google, por exemplo. Tá, eu vou ter que parar. Sério que eu vou ter que ler tudo isso? Putz, pra saber Ai, que como preguiça. customizar. Aí vai falar pra Ai, não recortar do lado direito, esquerdo, aí eu vou pro passo 2. Exato. E hoje em dia o mundo tá Não tão dá. assim, que você nem concentra mais, É, né? E a gente tá muito rápido. Acho A que a gente gente tá tá cada vez muito. mais acelerada, assim. Então, eu acho que é isso. Eu também. Eu paro e eu busco as coisas no TikTok. E hoje em dia é engraçado que é pra tudo. Então, eu quero descobrir, sei lá, uma loja que venda tal coisa. Eu jogo lá. Gente, virou uma busca real, sabe? E quando eu notei que a galera tava cada vez mais ligada ao TikTok e cada vez mais distante das notícias do mundo real, falei, bom, por que não trazer isso talvez da minha forma pra tentar gerar, claro, algum tipo de informação pra esse pessoal novo, até como uma forma de se precaver de coisas absurdas do mundo. É tanta coisa crescendo que a gente não sabe. Só esse ano, tanta notícia, que eu achei importante dar essa virada de chave. E deu muito certo e eu não esperava. Caraca, assim. e assim, você é uma comunicadora ali, né? Tipo assim, comunicando a notícia do seu jeito, com o seu, falando os fatos, mas falando o seu ponto de vista, né? Sim, sim. Teve alguma notícia que você ficou com receio ou medo de falar? Eu acho que algumas, na verdade, algumas sim. Mas eu acho que a que mais pegou pra mim são notícias que os seguidores mandaram ali, meio que no particular, de algum caso deles. Então, por exemplo, teve um caso de uma moça que ela estava contando uma história absurda, tinha passado na televisão, era um caso do tio dela e tudo mais. Só que ela trouxe informações que nem o próprio jornal tinha passado na TV. E ela falou, Lê, então, isso aconteceu em Lê determinada News. data. Lê News. Entendeu? Tipo, isso aconteceu em determinada data. Se você quiser falar sobre... E eu fiquei com medo, porque era uma coisa muito mais chocante. Falei, bom, se nem o jornal passou isso, eu não sei se talvez eu trazendo essa informação, o pessoal vai cair em cima de mim. Eu trouxe e deu um fuzuê, assim, na internet. Ah, você lançou? Eu gravei. Você pode comentar um pouquinho mais sobre? Sim, sim. Foi no caso um caso que passou na televisão mesmo do tio dela. Ele era envolvido com um caso de assédio ali bem difícil. E aí, outras informações é que ele já tinha feito isso com essa própria menina. Que me Putz. mandou a Com a mensagem. sobrinha? Exato. E isso, ela era muito nova. Então, ninguém sabia, nem da própria família, nem os pais dela. E ela me contou. E falou, Lê, se você quiser gravar e trazer isso também. E, nossa, quando eu trouxe, assim, o pessoal caiu em cima. Uma galera super julgando ele, óbvio, né? E uma galera que não acreditou. Que, no final das contas, aconteceu o que quase sempre acontece. Que a culpa ainda é da mulher, né? Em muitos casos. De culparem ela. Mas por que essa criança estava sozinha com ele, então, nesse dia? Ou tentar culpar os pais. Por que os pais deixaram, ao invés de focar no que havia acontecido, sabe? E deu esse reboliço aí na internet, muita gente apoiando ela e muita gente caiu em cima dela no final das contas. Foi muito difícil trazer, porque eu não sabia se eu ia conseguir falar daquilo de uma forma ok e sem me emocionar também, porque era o caso dela. E eu não sabia se eu ia conseguir trazer aquilo sem dar uma repercussão talvez ruim, entendeu? De tipo, por que isso não foi contado na mídia? Será que isso é verdade? A gente fica com medo quando a gente trabalha com a internet, né? Total. E quando fala de casos sérios, assim, né? Porque. Não sei, mas tem casos que, assim. A gente entra num estado, assim, que dá medo de falar, medo de expor, né? Por exemplo. Não sei, medo dos envolvidos. Sim. Por exemplo, esse cara tá vivo? O Ele tio? tá vivo e ele tá solto. Então. Aí que eu Entendeu? sei que você agiu como uma jornalista ali comunicando, Sim. mas você foi uma voz, sabe? Tipo assim, eu acho muito corajoso o Cabrini, cara. Aham. Não, ele é incrível. Ele é incrível. Ele é Eu incrível. adoro o Cabrini. Eu também. Mas assim, eu sou um pouco medrosa, cara. Sim. Então eu tenho medo Uhum. de, tipo, sei lá, me envolver com umas coisas que eu já sou sensível demais, sabe? Aí, sei lá, imagina entrevistar uma pessoa assim que Sim. cometeu um absurdo, sabe? Não, e dá medo mesmo. Eu também acho que senti a mesma coisa, principalmente por saber que o cara não tava nem preso. Então, assim, ele ficou um tempo em prisão preventiva e foi liberado logo em seguida, porque não tinham provas o suficiente, porque o advogado dele achou meio que uma brecha na lei ali. E ele foi liberado. O meu medo é, eu gravo no meu trabalho, o pessoal sabe onde eu trabalho, o pessoal sabe mais ou menos a minha rotina. E o medo mesmo desse cara, sei lá, aparecer, fazer uma loucura de por que você tá me expondo desse jeito. Gente, Tipo assim, nem o jornal abriu a boca pra isso e você abriu. E você veio falar, entendeu? Tipo isso, e né? ser uma mulher, então... Putz, amiga. Nossa, eu fiquei morrendo de medo. Eu fiquei morrendo Você de ficou? medo. Fiquei com Mas a muito. gente também tem certos momentos que a gente tem que peitar a situação, né? Eu Só acho que que- não dá pra baixar a cabeça, né? Então, por exemplo,
na vida, assim, é que a gente entrou. Vamos aprofundar nesse assunto. Na vida, por exemplo, se você tá num ônibus e uma pessoa tá te assediando, assim, eu não sou de abaixar a cabeça, entendeu? Exato. Mas por mais que em muitos momentos a gente fica tão congelada com o caso, quando às vezes acontece coisa, que a gente nem sabe como a gente lida. Sim. Mas assim, eu vejo que o recomendado, assim, é você. Você tá com mais gente em volta, é peitar, né? Tipo, no caso. Exato. É não se silenciar. Eu Não acho se que silenciar, o principal é isso. Exato. Não fique quieta, fala mesmo, sabe? Só que ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado. É Porque delicado. a gente tem dois lados ali. Você pode fazer, às vezes, isso, por exemplo, dentro de um ônibus, ter várias pessoas. Só que se boa parte não acreditar no que você tá falando, também não vai dar em nada. E no final das contas, já aconteceu comigo, por exemplo, um caso desse, de um cara passar a mão na minha perna dentro do ônibus. E aí eu levantar e gritar e brigar com ele, e o motorista parar e falar: você está dando chilique, desce do ônibus. Boa parte do pessoal que tava lá dentro eram homens. Entendeu? E a culpa foi tua, E né? a culpa, no final das contas, foi: desce você aqui. E eu morrendo de medo de descer, e o cara descer no mesmo ponto que eu, no mesmo lugar que eu. Falei, gente, agora, se esse cara desce atrás de mim depois do chilique que eu dei, o ponto vazio, isso de noite, eu voltando da faculdade. Eu falei, Nossa. o que será que pode acontecer? E o motorista não teve tato nenhum pra cuidar da situação. Então, a gente tem esse lado. E tem um lado também de você falar e talvez se recusar. De, não vou descer do ônibus. Eu desci porque acho que eu fiquei... Sei lá, foi um pavor tão grande que eu falei, gente, eu vou descer e ponto. E desci, É que a mas emoção não já desça. vai a mil. Primeiro que você já levou um puta susto, já foi assediada ali, já tudo isso. E ainda, Exato. tipo, estão te expulsando. Exatamente. Você já tá vulnerável, né? No Sim. caso ali, com medo e... Total. Mas a minha dica é, se isso acontecer, não desça. Não desça do ônibus, não desça do vagão. Porque perigo, Fique. você vai e ficar num lugar exposta ali ao perigo. E ficar exposta, ter o risco do cara descer num próximo ponto e, por Puts. exemplo, voltar pra onde você estava. A gente nunca sabe a reação de ninguém. Tem que ter cuidado. E é isso, ser mulher é uma luta diária. Todo dia a gente tem que lutar contra isso, mas nunca baixar a cabeça também. E sempre denunciar, se possível. Faz tudo que tiver ao seu alcance. O importante é não silenciar. Porque é Exato. nesses momentos que a gente acaba perdendo uma luta, e não só por nós, por todas as Por outras que todas. poderiam passar por isso. Sabe? Eu acho que o Realmente. ponto é isso. E o caso da Vitória, você chegou a comentar? Fez vídeo sobre? Comentei porque acho que pra mim foi um dos mais... Pegou, né? Que mais me tocou, assim. Saber que era uma pessoa muito jovem, que estava voltando do trabalho. E o caso em si é muito esquisito. Então, como é que aquelas pessoas sabiam que o carro do pai dela tinha quebrado exatamente naquele dia? Era um cara, não sei se você ficou sabendo, que já estava stalkeando mais de ela um há ano. tempo. Um tempão. Gente, e também... Era o vizinho. Exato. E também acho que aquilo de você ter esse ponto de estar... Acho que talvez não cabe, nesse momento, eu postar exatamente onde eu estou. Colocar uma localização que foi o que ela fez. Total. Porque Nossa, aí- eu tomo um cuidado com isso, porque eu posto ali vários stories. Sim. E aí, o que eu dou de conselho pra você que tá ouvindo é não postar em tempo real onde você tá. Não poste em tempo real. Porque assim, vamos inspirar na Virgínia, que posta em tempo real e ainda coloca o horário. Exato. O horário. Porque você viu que o story da Vitória, Tinha um que aconteceu horário. essa tragédia, tinha um horário. Aham. Então, assim, não posta, galera. Faz o seguinte: curte o seu rolê, quando acabar, quando você não estiver mais lá, você posta. Exatamente. Eu acho que, nossa, já evita tanta coisa. E ela postou no ponto, gente. Ela, assim, num ponto vazio, sozinha, de noite, com o horário e a localização ainda. É tipo. Tinha tudo pra um cara que já tava seguindo ela, saber exatamente onde ela estava, que ela tava sozinha pra ir atrás. E muita coisa esquisita, sabe? Ela já tinha comunicado antes que... Gente, tem alguém me seguindo aqui. Ela falou Passou com a um amiga no carro. WhatsApp, né? Exato, passou um carro aqui, tinha uns caras me seguindo. Não, mas foram embora. Em seguida, o ônibus. Não, tem gente dentro do ônibus que tá me seguindo. Quando for assim, eu acho que a maior indicação que eu dou é vá até o ponto final. Não desça do ônibus, por mais que seja o seu ponto. Talvez descer no ponto final, no terminal, junto com o motorista e chamar uma viatura. Ninguém consegue me buscar. Chama uma viatura e comunica. Fala, olha, aconteceu isso, isso, isso. Será que vocês podem me levar em casa? O policial vai te levar até em casa. Gente, não desce. Viu? Teve a sensação de que alguém, em algum momento, tá te perseguindo. Não desce. Vá até o ponto final. Fique o mais próximo possível ali do motorista e do cobrador, sabe? E desça. Desça no final. Chame a polícia. Comunique. Talvez se ela tivesse feito esse trajeto, não teria acontecido o que aconteceu. Mas ela desceu no ponto dela, ficou esperando a noite, postou.
E, assim, tudo muito esquisito, sabe? Mexeu muito, porque é nesses momentos que a gente se toca de... Eu só tava trabalhando. E, às vezes, ser mulher é difícil, porque, às vezes, eu só estou trabalhando e, ainda assim, eu tô dando um limite, uma permissão, que seja, entende? Para um cara fazer o que ele quer. E não é assim que a vida funciona, né? É um caso de muita dor para mim. E a reação do pai da Vitória, ele se culpando. Nossa, aquilo acabou comigo também. Foi muito triste mesmo. Parou o Brasil e foi uma matéria que, assim, muito comentada. Realmente, também fiquei triste, assim. 20 anos ela tinha, não era? Acho que até menos, Menos se eu não me engano, 19. acho que ela tinha 18, 19, 18, algo 19. assim. Nossa, super nova. Super nova. Muito triste. Muito. Nossa. E o pai ia buscar, mas o carro quebrou. Putz, e parece que ela perdeu o irmão há pouco tempo. Ela tinha perdido o irmão há pouco tempo por doença. Então a mãe já tinha perdido um filho. Nossa. Não, o uma que tragédia. deve estar se passando ali na cabeça dessa família é uma coisa maluca. O pior foi a galera ainda culpando o pai. De, gente, mas por que esse pai não saiu de casa e não foi andando para encontrar ela? Ele tem um certo problema ali de mobilidade, ele não conseguia ir, entendeu? E ninguém nunca imagina. Tem uma frase que eu sempre falo que é muito real, assim. A gente sabe que a gente vai perder todo mundo ao nosso redor, né? Todo mundo vai em algum momento, a morte, ela tá aí para todos. Mas a gente nunca tá preparado para isso. A gente nunca imagina, poxa, eu vou sair de casa, não vou voltar. Como que esse homem poderia imaginar, minha filha tá saindo para trabalhar, ela não vai voltar para casa? Culpar o pai nesse momento. E ainda mais desse absurdo. jeito, que tinha uma pessoa que tava olhando tudo e estudando a vida dela há mais de um ano e, tipo, veio fissurado, né? Exato. Fissurado e como ali. que o pai ia saber, entendeu? Que tinha um homem ali atrás de uma rede social perseguindo a filha, que tinha uma certa intenção. Gente, é impossível. Então, a gente nunca culpa a vítima nesses casos. A família, nesse momento, foi vítima, assim como a Vitória. Foi, sabe? total, então, total. assim, a gente não culpa. Não culpa mesmo. Esse pai acabou de perder um filho, perdeu uma filha. Imagina a dor do coração desse homem. Não, e ele se culpando. Ele deu uma entrevista falando que foi um péssimo pai. Ele falou, gente, foi um péssimo pai que eu deixei isso acontecer. Ai, sabe, pra mim, nossa, acabou comigo aquilo. Porque não foi. Não foi, no final das contas, não foi. Ele fez o que estava ao alcance dele. Só que ele não pode simplesmente pegar toda a dor do mundo, né? E que o pessoal tá despejando nele e levar isso com ele. Porque ele já não deve estar numa situação fácil. Só vai piorar. Não mesmo. Né? Foi difícil. E na busca pelo corpo dela, você viu que acharam outro corpo numa cachoeira? Sim. Uma outra mulher. Exato, exato. E a gente tá falando de um lugar ali, se você parar pra ver as imagens do local, é muito propício pra tudo isso, né? Muita região de mata, próximo, assim, as casas muito distantes uma da outra. E o que deu a entender nesse caso, que foi o que mais pegou pra mim, é que onde eles deixaram o corpo da Vitória. Tava muito perto da casa dela, Isa. Muito perto. Dando a entender ali que vocês estão buscando ela. Sabe como se os criminosos quisessem, vou deixar próximo aqui porque eu quero que vocês encontrem, sim. Entendeu? E foi muito esquisito a forma que aconteceu. A questão do cabelo dela, enfim, muitas coisas pesadas mesmo nesse caso. Dando a entender que talvez ela tivesse até algum tipo de ligação com coisa errada, né? Com facção. Foi isso que eles deram a entender, quando na verdade não. Então foi tudo muito premeditado. Teve uma... surgiu umas ideias, umas hipóteses assim, não foi? Exato, no ar. Exato, de ela estava envolvida com coisa errada, talvez com algum tipo de facção. Só que a pessoa que fez isso, que cometeu esse crime, fez isso de propósito. De eu vou deixar ela nesse estado em que vão encontrar o corpo para pensarem que talvez tenha uma ligação com outra coisa. Quando, na verdade, não foi. Foi algo totalmente passional. Era ele, o problema dele com ela. E de não ter acesso a ela. Ele não aceitava isso. Então, um stalker que virou um maluco no final das contas. E sabe o que é o pior? Que não existe só ele assim nesse mundo. Não, é muita gente. É muita gente. E é engraçado porque a gente tá vendo até casos de série, né? Não sei se você chegou a ver o caso da série Adolescência e tudo mais que eles trouxeram. Eu vi a galera falando, eu vi assim, tipo, gente, o pessoal postando na internet Reels, falando, cada um puxando pro seu nicho, assim. Exato. E falando, mas eu não assisti, tô curiosa pra assistir. Você assistiu, finalizou? Assisti e muito, muito boa, assim. Porque eu acho que o intuito da série ali foi principalmente não trazer aquele garoto com aquela idade como um psicopata, não é nada disso. Me traz um release da série, assim, uma sinopse pra gente aqui. Porque com certeza tem gente que não assistiu, mas já ouviu falar, sabe? Sim, foi meio que assim, a série ela começa já com os policiais recebendo um chamado, indo parar na casa dessa criança, invadindo o quarto dele e já levando ele preso.
porque surge imagem de câmera ali de um assassinato. Uma garota morreu com algumas facadas. E viram esse menino que estava em casa, aparentemente normal, seguiu a vida tranquilamente. Ele estava dormindo, inclusive, quando a polícia entra. O susto todo da série é que ninguém imagina e até o final você nega que foi esse garoto. Você mesmo, você assistindo a série, você nega que foi ele. Gente, alguma coisa muito errada aconteceu. Envolve muita questão do bullying, muita questão de red pill, incels e tudo mais. E tudo isso que tá crescendo muito na internet, no fato de que o homem não pode ser só o homem, né? Para que ele seja homem mesmo, ele precisa demonstrar uma superioridade em cima da mulher. E esse menino viu tudo isso dentro da própria casa. Então, por exemplo, o pai, de uma forma muito velada, ali ele sendo completamente machista e misógino com a mãe. Então, ele normalizou aquilo. E o fato de existir uma garota no colégio dele que não dava bola pra ele, aquilo fez ele enlouquecer de alguma forma. E ele acaba matando essa garota. Então, nesse momento, a gente começa a ver muita red flag, muita coisa acontecendo, né? De um menino que passava por um bullying muito extenso durante muito tempo. E não é isso que a Netflix ela quis trazer. Foi isso que eu achei mais legal. Não é apontar ele como um psicopata ou dar um diagnóstico. Não, é mostrar que cada vez mais está crescendo essa comunidade nas próprias redes sociais. De homens que precisam se sentir superiores a mulheres. E nem que para isso seja mostrando na força física ali. E cometendo atrocidades igual aconteceu no caso da Vitória, por exemplo. De se eu não posso ter você, então ninguém vai ter. Entendeu? Nossa! Então, um caso de um stalker mesmo. E você desacredita até o final da série que esse menino tão jovem cometeu esse crime. Meu, e tá acontecendo muito, porque eu lembrei agora que eu tava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu tava assistindo a TV Morena, que é a Globo de lá. Sim. E aí eu vi um caso desse, que uma menina também, ela menor de idade, foi assassinada pelo namorado, Sim. que também parece que era menor de idade. E aí ele postou um story falando essa frase. Foi por isso que eu lembrei dessa história. Sim. Porque ele postou nesse sentido, melhor você sem... É essa frase que você falou, assim, tipo, se Sim. você não vai estar comigo, então você não vai estar Não com vai tá ninguém. Sim. Teve um caso. Esse Eu vi um caso de um rapaz que ele postou exatamente isso no Stories, no Instagram. Que ele colocou de, eu prefiro... Se não me engano, foi eu prefiro que isso aconteça com você. Falando da morte mesmo da menina, né? Depois que assassinou Depois ela, de assassinar ele ela no postou esse apartamento. story. Exato. Eu acho que é o mesmo caso que a gente tá mesmo falando. Caso. É o mesmo caso. Ele postou isso e, assim, foi em seguida. O pessoal escutou um barulho ali no apartamento, não entendeu nada, correu pra socorrer, sem saber o que tinha acontecido com a garota. O cara já tinha sumido e ele postou em seguida o stories no Instagram. Disse, se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Mais ninguém. Mais ninguém. É esse o nível. Ele tava realmente impondo ali, da forma dele, a superioridade, querendo ou não, que tá crescendo muito na rede social. Eu acho que é muito mais sobre a igualdade, gente. Né? É isso que a gente busca tanto. E não sobre um ou outro ser maior. Não é mulheres serem maiores do que homens. Não é homens serem maiores que... Gente, não. A gente busca a igualdade. Eu acho que o concordo, ponto é esse. compartilho do mesmo pensamento. E qualquer extremo, pra mim, ele é muito errado. Não é sobre você se sentir superior a ninguém. Eu acho que é sobre a gente estar ali, lado a lado. Exatamente. Né? Senão as coisas não andam. As coisas não andam. E é isso que tá crescendo muito na internet. O que me assusta cada vez mais. Me assusta, porque cada vez mais as pessoas estão nesse universo. Esse universo ganha força, ganha mais vício, mais dopamina, mais tudo. Então, tipo, daqui pra frente... É só mais imersão nesse meio, né? E muita gente, eu acho que a série ela mostrou uma coisa muito importante. Muita gente que, por exemplo, é novo, muitos rapazes novos, que se sentem deslocados e sofrem muito bullying ali. Sabe aquela frase de o sonho do oprimido é se tornar opressor? Eu acho que entra nesse ponto que a gente tem que comentar. Talvez esse menino também, por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas nossas crianças e como aquele colégio está lidando, aqueles alunos, com os nossos filhos. Porque esse menino que está lá, está sofrendo bullying, se sentindo excluído, imagina, ele entra na internet, ele encontra uma comunidade de homens que se apoiam 100% e que para se apoiarem 100%, que é essa comunidade Red Pill e Incel, eles simplesmente entram nisso de eu preciso inferiorizar uma mulher para que eu me sinta superior. Ele encontra um lugar no mundo pra ele. Ele se vê encaixado. E o adolescente quer muito incluso em um grupo. Ele quer ser pertencente. Exato. Então, ele se torna pertencente. E na internet é muito fácil você se conectar com quem compartilha do mesmo pensamento. Sim. Porque você segue, você adiciona
o nicho que você gosta. E aí você se encontra num grupo desse. Uhum. E você se sente incluído, porque tudo, na verdade, que aquele adolescente ele estava querendo era se sentir incluído de alguma forma na sociedade. É se ver importante. Eles falam muito também sobre aquela, não sei se você já escutou falar do 80-20, que é 80% das mulheres se apaixonam ou gostam de somente 20% dos homens. E os Red Pills têm mania de trazer essa frase, assim, muito nos vídeos e fazer esses garotos se sentirem incluídos de uma forma que ele para pensar, tá, talvez eu não esteja incluso aí no meio desses 20%. Então, para isso, eu preciso mostrar a minha superioridade em cima de uma mulher. Nem que para que isso eu precise diminuir ela, de alguma forma. Nossa. Então, isso tá crescendo cada vez mais. Nossa. Entendeu? E pensa, esse menino que ele tá procurando, poxa, eu quero um lugar para estar. Eu quero alguém que entenda a minha dor. Eu sofro bullying, nenhuma garota realmente gosta de mim, demonstra interesse. Eu achei uma comunidade de homens aqui que se apoiam. É aqui que eu vou ficar. Então, enquanto a gente não incluir todo mundo, enquanto a gente não chegar naquele ponto de entender o quanto o bullying é complicado no colégio, que a gente tem que lutar contra isso e cada vez trazer mais essas pessoas pra gente, mais esses garotos, principalmente os homens, vão se perder nesse caminho. E é isso, o sonho do oprimido é um dia se tornar opressor, entendeu? Ele foi tão oprimido e tão diminuído que ele quer fazer o mesmo. No final das contas, é sobre isso. Ele quer se sentir incluído e não consegue. Nossa Senhora. E assim, é triste, né, parar pra pensar nesse assunto, que é um assunto sério, que a gente tem que ter soluções, né? Pra saber cuidar do seu filho, saber o que tá passando na cabeça dele. Porque assim, voltando também naquela história que a gente tava falando, do menor de idade que postou o story falando que, né? Aquele absurdo, se não tá comigo, não vai estar com ninguém, né? Após matar a menina. Eu lembro que teve uma entrevista com os pais da menina. E tipo, não, mas eles pareciam ter um relacionamento de boa. Exato. Não, tipo assim, pra saber se tinha muita brigas, como que era, se era conturbado o relacionamento. E assim, a família não sabe. não sabe. Não sabe. Não sabe. E isso é um grande problema, porque aí a gente vê que ela não se abria com os pais porque não sentia confiança, não se sentia confortável, não tinha uma relação amigável, então você não sabe nem o que tá passando na vida do teu filho. O quanto que você conhece seu filho? Exatamente. Né? Exatamente. E o quanto que seu filho te conhece? Tipo, por isso que também é importante o diálogo nesse caso. Total. Porque talvez ela tava sofrendo calada também. Sim, completamente. E eu acho que é o que mais acontece, na verdade. Principalmente na época da adolescência, que a gente tá nessa fase um pouco mais rebelde, de falar o que pensa. E a gente tá numa época de formação. De tudo que a gente pensa na nossa vida, né? Então, a gente tá tentando sempre encontrar um lado. Será que eu vou pra esse ou pra esse? E a gente vai buscando pessoas próximas pra entender pra onde que a gente vai, o que faz mais sentido. Então, a gente tá em formação. Então, chega a determinado momento na vida de um adolescente, eu acho que todo mundo passa por isso, tá? É muito comum. A gente falar, mas eu acho que as pessoas mais distantes a mim são os meus pais, no final das contas. São os meus pais, porque eu não me sinto confortável para me abrir com eles. E é comum, gente, não é isso. É porque às vezes também falta de um lado. Falta aquele pai mais acolhedor, aquela mãe mais acolhedora de sentar e conversar com o filho, de falar, aqui é um lugar seguro para você falar. Entendeu? Você pode se abrir. Às vezes a pessoa tá passando por uma situação conturbada ali no relacionamento e ela evita falar para os pais ou para quem tá perto, porque vem mais julgamento do que alguém buscando uma solução. As pessoas estão cada vez mais contra umas às outras do que contra o problema. E eu acho que é mais sobre todo mundo se unir contra o problema e não um contra o outro. Sabe? Acho que isso acontece muito dentro de casa. Então, por isso que tá cada vez mais... As pessoas estão se afastando mais, né? Eles moram na mesma casa, só que nem parece que moram. Não se porque não tem conhecem. diálogo, não se conhece. Cada um fica no seu quarto, cada um fica no seu ambiente. E aí não se comunica. E é isso. Fica uma relação fria. E aí... Porque pra construir uma relação de amizade, ainda mais... entre família, é um processo. É um processo, é um dia após o outro. Difícil, Não adianta uma vida inteira você não dar moral pro teu filho, não ter um diálogo com ele. Aí agora eu vou. Tipo, não vai ser de um dia pro outro. Por isso que é um processo ali. Eu acho que é muito parecido até com a terapia, né? Até com a terapia. Tem que se sentir confortável, né? Exatamente. Pra falar o que a gente sente. Porque se você acha, eu vou falar o que eu sinto, e a pessoa vai me julgar,
a pessoa vai me rotular, a pessoa vai me atacar, a pessoa vai me xingar. Como que eu me abro? Você não fala, né? Você não fala. Você se não, fecha. tipo, você pode até tentar. Aí, tipo assim, tentei. Opa, me queimei. Então eu vou ficar Não quieta. vou mais. Eu não vou mais. Não é? Pensa, Exato. até em relação de amizade. Você tá conhecendo. É porque assim, não sei você, mas eu parto do princípio que eu tô confiando. Sim. Eu confio em todo mundo. Eu também. Aí pisa no meu pé, cara. Aí que eu saio, tá ligado? Sim. Tipo assim, eu não chego desconfiando de você. Eu preciso quebrar a cara, né? Pra Eu sair. preciso quebrar a cara. Tipo, tem gente que chega desconfiando de todo mundo. Sim. Já vai na desconfiança. Tipo assim, ela vai me fazer o mal. Uhum. E aí, tipo, você nem é. Mas como a gente é mais, talvez, extrovertida e conversa com as pessoas, eu já parto do momento, tipo, confiança. Eu também, eu pago pra ver. Eu pago pra ver. É. Só que aí a gente se queima de vez em quando. Muito. Porque às vezes, tipo, um comentário da pessoa meio, nossa, mas ela tá me julgando. Sim. Aí você fala, pô, eu não vou mais me abrir com você, não, Sim, pô. Não tem como eu exato. compartilhar minhas coisas. Você me julga? É, exatamente. Eu acho que isso tá crescendo cada vez mais, na verdade. As pessoas estão ficando cada vez mais afastadas, porque tudo hoje em dia é sobre julgamento. Pouca gente se acolhe. É muito os donos da razão. Tem muito dono da razão Exato. e muito, sei lá, juízes, assim, de valores, tá ligado? É, e não existe verdade absoluta, né? Pô. Não existe verdade absoluta. Existe a minha verdade, Exato. a sua e a do outro. cada um tem a tua, Cada um tem cara. a sua. E eu acho que o Exatamente. principal é o respeito. Só que o que acontece muito, eu vejo isso acontecer Falou dentro da tudo. família, sabe? Os pais querendo impor tudo o que eles são. Até as frustrações nos filhos. E não é sobre isso. Porque você colocou um ser humano à parte ali. Entendeu? Não é uma cópia tua. Alguém que tá ali pra seguir os seus caminhos, os seus passos. Não. Ele vai seguir os caminhos dele. Exato. Então, em casa tem que ser acolhimento e não julgamento. Exatamente. Até porque você não cria filho pra você, você cria filho pro É. mundo. A partir do momento que a criança começou a andar… Acabou. Tipo assim… Você vai, é um bebê, você vai cuidar. Mas assim, o filho vai crescer e ele é do mundo. Ele não é Sim. só teu, não. Sim, Né? totalmente, totalmente. Eu vejo muito isso, não sei se você já viu alguns vídeos assim, de até relações de mães com filhos homens, que elas colocam na cabeça dela fielmente ali, que elas, gente, é dona do cara. Aí aqueles casos de homem mais velho, que ele tá casando, e aí, sei lá, no dia do casamento, a mãe toma a frente, assim, da noiva. Nossa, assim, tem umas coisas assim. Cara, eu conheço uma Nossa. pessoa que terminou o relacionamento. Conheço uma pessoa… Engraçado isso. Porque a mãe deu um selinho, tipo, na boca do filho, tá Ai, ligado? gente. Adulto, assim, sabe? Uhum. A mãe deu um selinho na frente, a pessoa não gostou e caiu fora. Eu já vi Sim, isso? eu vi. Gente, você viu aquele caso do rapaz? Isso, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. Aquela mãe que tomou a frente no dia do chá revelação do filho. Você chegou a ver? Não cheguei. Tá o casal na frente da família. E aí eles estão lá pra comunicar. Ah, o sexo do bebê é tal. Uhum. A sogra entra no meio, mãe de menino, né? Entra no meio assim. Gente, eu só queria dizer que eu estou grávida. E ela fala da gravidez dela. Sendo que a nora dela, que estava grávida ali naquele momento, ia falar, tipo, o sexo do bebê. Ela toma a frente e pega Mas todos os holofotes pra ela. E era pra falar da gravidez da outra. Da nora Uhum. dela. Ela entra, a Uhum. mãe desse cara entra como e se fosse fala… com a barriga tá aqui, né? Tipo, Nela. o dia dela, assim, como se fosse o dia dela, entendeu? Eu não quero, você não vai ter todos os holofotes pra você. Inconveniente. Totalmente. E ela entra e fala isso. Só que todo mundo fica incomodado. Óbvio. O próprio marido dela fala, não era momento pra você falar. Agora é o momento deles, dos dois. Então ela fica até meio desnorteada. Ela sai meio desnorteada, assim. É isso que a gente tá vendo. Ou caso de mãe, que no dia do casamento do filho deixou claro pra nora, eu não gostaria de estar aqui. Teve um caso assim. Ela falou pra mulher, até o último dia antes do casamento, eu não gostaria de estar aqui, porque pra mim você não casa com meu filho, você não é boa o suficiente pra ele. E no momento de tirar as fotos ali, ela entra na frente, ela tira uma foto beijando o filho dela, na boca. Nossa. Você tem ideia? Nossa. Gente, eu enlouquecia. Eu não conseguiria viver uma relação desse jeito, assim. Nossa, pô. E o filho não toma a frente também. De falar pra mãe, olha, você vai Colocar continuar a mãe sendo. no lugar dela, né? É, porque você vai continuar tendo o seu momento de importância. Você vai ser ainda a mulher que me trouxe ao mundo. Não é sobre deixar a mãe de lado, gente. Não é isso. Mas saber que cada um tem o seu momento Cada um tem ali. seu lugar, né? E seu lugar Seu na papel. relação. Isso. Né? Exato. A galera tá confundindo. Tá, Tipo, a mãe não é invertendo os esposa. papel aí, gente, que não tá dando certo. A mãe não é esposa, É. galera. Calma. É. E tá cada vez maior isso. É surreal. E nunca é a mãe de uma menina. É sempre a mãe de um menino que tem essa reação. Porque vê o filho homem ali como uma posse. E isso é muito difícil, porque o menino, ele também, se você reparar, tem muita dependência na mãe. É aquele cara que vai despreparado pro mundo. Ele casa sem saber fazer um arroz, sem saber passar uma camisa dele.
Porque a mãe faz tudo e você sobrecarrega a mulher. Nossa, sabe o que é o pior? Ah. É daquele que a mãe ensina pro filho que ele tem que buscar a mulher que faça tudo isso pra ele. Exato. Que a exato. mulher que precisa fazer tudo isso. Não, a mulher tem que cozinhar, limpar, tem que lavar, cuidar do filho. cuidar do... Só ela. É. Nossa, na minha casa foi ensinado sempre que é a 4 mãos o casal, Sim, tá ligado? exato. A 4 mãos. Não Exato. tem essa. Aí, É. só por ser mulher. A justificativa é essa, né? Sim. Mulher, né? É mulher, tem Tem que esse ter papel na relação. Aham. E tipo assim, gente, entendam. Não é assim Não, que não é funciona. assim. Porque são seres humanos na mesma casa, e seres humanos funcionais. Funcionais. Entendeu? Adultos com maturidade que podem, assim, tipo, limpar seu próprio tênis, né? Colocar uma roupa pra Entendeu? lavar, né? Cuidar do Filho. filho. E isso, a educação, cara, pra isso vem desde criança. Tipo, o seu adolescente em casa, ele pode pegar uma escovinha e limpar o próprio tênis, tá ligado? Ele pode fazer isso. E é um aprendizado pra vida adulta dele. Que ele Total. tem condição já de ajudar numas tarefas domésticas. Sim. Porque, cara, é sobre se virar quando crescer. Aham. E ter a sua independência, assim. É. E não esperar que a mulher faça tudo Sim. na relação. Sim, porque não é só isso, nem de relação, né? Imagina se esse cara, por exemplo, ele já não casa de início, ele vai morar sozinho. Ele não sabe fazer nada. Como que, exatamente, como que ele… Entendeu? Como que ele se vira? Como que se vira? Eu acho que quando você é mãe de um cara, assim, é uma relação diferente. Galera, você tem que moldar o seu filho ali pra ele saber como lavar uma louça. Entendeu? Como fazer um arroz, senão ele vai passar fome. Ou ele vai contratar uma outra mulher e vai sempre ver a mulher nessa posição de você faz tudo em casa, eu nunca vou fazer nada. Ou ele vai morrer de fome, vai viver de iFood, vai E viver… sabe o que é um absurdo? Por exemplo, você vê assim… famílias em geral, assim, famílias brasileiras, vamos lá. Estão na mesa, aí é hora de, tipo assim, domingão, tá? Todo mundo junto pra comer alguma coisa. Na hora de lavar a louça, quem que levanta? As mulheres, sempre. Os homens Os tudo caras bebendo ficam. cerveja. É. Tipo, tá tudo de boa ali, sentado. E Exato. assim, é uma coisa que acontece, tipo assim, não é conversado, entre linhas ali. Exato. Só as mulheres vão pra louça, nenhum homem fala, eles querem ajuda, o que eu posso fazer, né? Sim, não acontece, não acontece. Não acontece, os caras ficam sentados e só as mulheres trabalhando. É. Tipo, se matando no E linguajar. sabe o que é assim. engraçado? Assim, eu vejo isso acontecer, às vezes, até quando a mulher ela tem um casal, por exemplo. Ela tem uma garota dentro de casa e ela acabou de ter um filho, por exemplo, um rapaz. Eu vejo acontecer muito da mãe dar criações diferentes pros dois. O menino fica sentado total. jogando videogame. Você não. Você vai limpar o banheiro, você vai me ajudar na comida, você vai lavar a louça, vai secar a louça. Mas e meu irmão? Seu irmão tá sentado jogando videogame, porque ele é homem. Tá tudo bem ele fazer isso. E não tá tudo bem. Você não pode sobrecarregar um dos lados. Então, enquanto isso for normalizado dentro de casa, novamente, a gente não pode nem culpar 100% até esse cara, tá? Por incrível que pareça, a gente não pode olhar pra esse cara e falar, você é completamente errado. Não. Claro, você tem que dar caminhos, né? Ó, esse daqui não é o caminho correto. Você tem que ser um ser humano funcional. Funcional. E aí, se ele tiver a intenção de melhorar, ele mesmo vai aprendendo, ele te escuta, é um cara mais aberto. Agora, o que a gente pode realmente falar de, pô, não, aqui já não dá pra mim, é se o cara não aceitar. Você fala pra ele, tudo bem, sua criação foi difícil, mas não justifica você ser um adulto disfuncional. Aprenda, se vira. E o cara fala que não. Ele sempre dá 2 passos pra trás e deixa você se virar. Ele tá bebendo com os amigos, você tá com o neném no colo. Entendeu? Mas por quê? Porque é você que vai amamentar, você que fica com a criança. Ué. Não, tudo bem, mas o neném não tá… Eu não tô amamentando ele agora. Será que você não pode ficar com o bebê no colo um pouco? Enquanto eu converso com as minhas amigas ali de canto? E nunca pode, né? O cara, ele nunca pode. Ele nunca tá disponível. Eu acho que é isso o difícil. É você encontrar um cara que ele seja muito lúcido. E que ele entenda que a criação dele não vai definir o adulto que ele vai ser. Eu acho que é esse o ponto. Exatamente. Né? Não dá pra levar pra esse lado. Exatamente. É difícil. Nossa, realmente é muito complicado e… meninos que querem brincar de boneca na infância, brincar de casinha, sabe? Sim. E os pais já vão lá e cortam. Não, Não brincar deixa. de casinha? Não pode. Vai brincar de casinha com a sua prima, com a sua irmã? Não pode. Menino é carrinho e ponto final. Pô, mas esse menino não pode ser pai um dia? Sim, exatamente. E não vai ter a responsabilidade de ter uma bebê? Ele não pode morar sozinho um Ele dia, não pode talvez? morar sozinho e brincar de casinha? Exatamente. Tipo, não tem muitas outras possibilidades? Pô, entende? Então já vem enraizado, né? Sim, totalmente. Eu acho que a sociedade, na verdade, ela traz isso à tona. Então, cabe a gente, no momento que essa criança está se desenvolvendo até, mostrar alguns caminhos diferentes, né? E diferente da nossa ótica. A gente tem mania de ver o mundo só sobre a nossa ótica.
E se fosse assim, seria muito fácil, né? Se todo mundo pensasse exatamente igual a mim, tivesse a minha visão. Mas o mundo não é isso, gente. Não é. Então, assim, você tem que se desprender dessas coisas. E tá tudo bem você ter crescido ali em um ambiente até mais machista. Só que cabe a você também, eu acredito muito nisso, você evoluir como um ser humano. Tudo bem, eu cresci nessa realidade mais machista. Só que será que é isso que eu quero passar pra frente? Pro meu filho, pros meus netos? Não é isso que eu quero passar. Então, cabe a mim ir moldando essa criança para que ele consiga ver. Tá tudo bem, meu filho, parar e pegar uma Barbie e brincar. Tá ótimo. Não sei se você viu até o caso do Zé Felipe falando sobre isso, o caso da boneca. Não vi, me conta. Ele gravou um vídeo, porque acho que o filhinho dele, alguma coisa assim, perguntaram: e se o seu filho pedir uma boneca, algo assim? Porque, se eu não me engano, a filha dele, a Maria Alice, tava usando uma roupa de um super-herói. Do Homem-Aranha. Aham. Ela gosta do Homem-Aranha. Exato, Aham. ela ama. Aham. Ele teve que gravar um vídeo falando o óbvio, Isa. Foi isso que aconteceu. De, gente, tá tudo bem ela usar aquela roupa. E tá tudo bem se um dia meu filho virar pra mim e falar: papai, eu quero uma boneca. Ou eu quero uma roupa de uma princesa, que seja. O que ele quiser, ele vai ter. E eu acho tão importante ele trazer isso, porque, gente, não é uma roupa que vai definir o que teu filho vai ser. E indiferente do que ele seja, ele merece respeito desde o início. Sabe? Então, a gente tenta moldar. O cara tem que ser forte, não pode chorar, não pode falar de sentimentos, nada disso. E a mulher tem que ser vulnerável, tem que fazer o papel de ser uma mulher e uma mãe, cuidar da casa e cuidar de tudo. Não é assim, né? A gente não pode ver o mundo por essa ótica. 2025, galera. 2025. Vamos acordar, entendeu? Vamos acordar, não dá. Vamos. Não dá. Exatamente. Gente, é muito difícil. Mas eu acho que se a gente meio que seguir esse caminho dentro de casa, as coisas melhoram, sabe? A gente ensina coisas para os nossos filhos, são muito importantes, que talvez a gente não tenha tido na nossa vida. A intenção é sempre melhorar, pelo menos é o que eu acredito. Exatamente, a né? intenção é sempre melhorar. Exato. Vamos falar de vida amorosa? Vamos. Fica até nervosa. Então, você tá solteira? Não estou. Não tá, menina? Que Não, babado! Mas acho que é a primeira vez que eu falo isso, real. Assim, estou namorando. A primeira há vez, pouco assim, tempo. na vida? Primeira vez que eu comento com os meus seguidores que eu estou namorando mesmo. Porque fazia muito tempo. Babado! Babado! Fazia muito tempo já. Depois de muito date ruim, muita coisa aconteceu. Mas é engraçado, porque aconteceu meio que sem esperar. Acabei conhecendo e é isso. Agora estou namorando. Depois de muito date ruim, ainda bem tá dando certo. Mas é isso, muito pé no chão e indo devagar. Pra Nossa, ver que até onde bom! vai. Caramba! E é recente, por isso que você não falou nas redes. É recente. É algo que aconteceu. É recente, então assim, é tudo muito novo. E eu acho que é muito difícil. Nossa, relacionamento é muito difícil. E você pretende postar conteúdo com a pessoa? Então, talvez. Ah. É porque, no caso, a pessoa já é mais introspectiva. Ah, então tem gente que não curte aparecer e tal. E, sinceramente, eu tenho um medo de como a internet vai vir caindo em cima dessa pessoa. Por que eu falo isso, tá? Não sei se você chegou a ver o caso daquela menina que postou um vídeo com um namorado e a internet começou a zoar o coitado, falar da aparência dele e tudo mais. E ele se sentiu super mal. Ai, meu Deus, Pois é. gente! E foi uma coisa básica, assim, ela postava um get ready with me pra, sei lá, sair pra um date com um cara. A internet, mostra seu namorado. Ela gravou um vídeo com o namorado. Gente, a quantidade de comentário maldoso, assim, na internet, o pessoal não tem muito filtro, né? E não respeita. Então, começou a falar, mas que você é linda, e ele é isso, ele é aquilo. Então, é muito difícil, porque quando você é uma pessoa que tá exposta, você trazer uma outra pessoa que não tá nesse meio, colocar a cara dela na frente de uma câmera e falar, tá, agora você tá com uma pessoa que é exposta, fale sobre isso, né? Deixa eu te mostrar pro mundo. É muito difícil. A gente tem que pensar em como vai ser a vida dessa pessoa também. E a dele, coitado, ele ficou totalmente abalado, assim. Ele se recusa até a gravar novamente vídeos com ela. E ele se arrumou todo, gente. Ai, Aí fez gente, barba, eu tô com dó, fez cabelo, foi Letícia, tomar banho. Letícia, eu tô com dó. Gente, e ele falando, ai, amor, acho que não gostaram. Ele falando pra ela, acho que não gostaram de mim. E eu, poxa, eu me arrumei tanto. Ele se arrumou inteiro pra aparecer no vídeo. Então, isso causa um certo medo na gente. Nossa, quebrou meu coração, cara, essa história. Juro, Pô. isso causa um medo, né? Porque pensa, tá, tudo bem, a pessoa que tá me fazendo muito bem, que eu amo. Eu vou postar e a internet vai cair em cima e vai começar a atacar aleatoriamente a pessoa que eu gosto. Nossa, é terrível. Então, a gente fica meio assim, tá, vamos devagar e vamos ver. Em algum momento, as pessoas vão saber, né? Sim, então, as total. pessoas vão saber, as pessoas vão descobrir, vai ver a cara. Porque, gente, às vezes você vai num shopping, você vai jantar em algum lugar e você tá ali junto com a pessoa. Alguém, em algum momento, vai tirar uma foto, isso vai vir à tona. E tudo bem.
Quando você começa a postar na internet, você tem que entender que sua vida agora é exposta pra todos. Exatamente. Não dá pra fugir disso, Aham, né? total. Mas a gente tenta deixar tudo mais no off possível, assim. E nas suas lives, você faz lives no TikTok, a galera pergunta sobre a sua sexualidade, assim, tem muita pergunta em relação. Nossa, pergunta muito, assim. E aí, a gente tem 2 pontos. Tem a galera que sempre fica assustada. Nossa, como assim a Letícia não gosta só de mulheres? Porque pela aparência, você bate o olho e a galera já fala, né? Não, a Letícia só gosta de mulher. E, gente, na verdade, não, né? Então, quando eu falo pra galera gente, eu sou uma mulher cis e pansexual. Querendo ou não, eu não me importo se você é um cara, se você é uma mulher. Eu não me importo com nada. Eu gosto de pessoas. No final das contas, é isso. E se eu me apaixonar por você, vai ser você. Acabou, ponto final, sabe? Então, eu sempre fui muito livre com a questão da minha liberdade. E eu não gosto de me colocar numa caixinha. Então, às vezes acontece e é até assustador. Eu já cheguei a perguntar para seguidores meus: ué, mas se um dia eu aparecer casada com um rapaz aqui, como que vocês vão reagir? E de escutar de seguidora minha coisas absurdas. Eu nunca vou aceitar você casada com um homem. Como assim um homem? Não, pelo seu jeito tem que ser... Sabe, coisas assim? Pô, mas é você Invalidando. que vai falar sobre a minha vida, cara! E quase que invalidando a sexualidade da pessoa, assim. E muita gente que apoia, claro. Eu acho que a internet são os 2 polos, né? Muita gente que é isso aí, Letícia. Você tem que ser feliz. E é sobre. E é o que eu acredito também. Uhum. E muita gente que já pende pra esse lado. De verdade. Nossa, eu nunca te veria com um cara na tua vida. Eu nunca aceitaria. Eu fico tipo... Gente, mas vocês não têm que aceitar isso aí. Vamos colaborar que é a minha vida pessoal. Que aí quem tem que gostar ou não sou eu. Exatamente. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que seguir. É. Mas, nossa, o pessoal pergunta muito. Assim. Toda live sempre. Lê, você tá namorando, você tá com alguém. É homem, é mulher, é trans, é o quê? Fala pra gente. Fala, gente, vamos É uma colaborar. pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. E quando eu me sentir confortável pra trazer e falar sobre, é o que eu vou fazer, assim. Mas até, às vezes, eu vejo as perguntas na live e falo, gente, será que eu comento? Será que eu dou essa abertura? Né? Porque a gente dá essa abertura, a gente dá um aval ali pra pessoa pensar o que ela quiser também, né? Aí eu fico, gente, será que eu comento sobre? Eu falo que eu tô namorando ou algo assim? Ou não, deixa no off. Deixa no off. Mas é isso, a vida ser exposta, a gente tem que lidar com os 2 momentos, né? Não tem o que fazer. Exatamente. E como que foi esse processo? Você falou que você não se coloca numa caixinha, mas você falou que você é pan. Sim. Então, como foi esse processo de entender que você é pan? Eu acho que foi difícil, desde o início. E eu falo que foi difícil porque foi mais pra mim do que pra todo mundo que tava ao meu redor. Incluindo família. Que eu sempre acreditei que... A gente sempre tem esse pé atrás, né? Nossa, mas será que vai ter uma família caindo em cima ali de mim, me julgando? Não aconteceu. E nisso eu sou muito privilegiada, sempre tive muito apoio. Da minha irmã, inclusive. Então sempre foi muito bom. Só que eu tinha esse preconceito comigo. Eu tentava me encaixar nos lugares. Eu acho que esse foi o ponto mais difícil da minha sexualidade pra mim. Foi você consigo Fui mesma. eu comigo mesma. Eu falo isso pra minha terapeuta, ela dá risada, mas é verdade. Eu acho que a minha maior inimiga a vida inteira sempre fui eu mesma. Às vezes até antes de postar um vídeo. Eu não fico pensando no que os outros vão falar sobre mim ou se vão julgar. Não, eu fico pensando o que eu acho de mim naquele momento. Sabe? Minha maior inimiga sou sempre eu mesma. E foi assim a vida inteira. Por isso que terapia é muito importante. Porque eu sempre me coloquei em posições de... Será que eu devo pensar desse jeito? Sempre me podando. Muito. Será que eu devo gostar disso? Será que eu devo seguir esse caminho? Será que eu não devo me enquadrar um pouco mais? Questão de... a moda do momento é... Será que eu devo pender pra esse lado ou ser quem eu sou e ponto? E na sexualidade foi a mesma coisa. O normal é você ver mulheres ficando com homens. Será que essa é a minha realidade? Eu vou normalizar isso e acabou? Ou tá tudo bem eu gostar de quem quer que seja? E aí, simplesmente, eu virei uma chave. Em algum momento da minha vida, eu falei, quer saber? Eu gosto de pessoas. E se você me fizer bem, eu não me importo quem que você é. E entendi. E esse julgamento, assim, ele foi perdendo cada vez mais espaço dentro de mim. Mas foi difícil. Sempre foi. Só que comigo mesma. É isso engraçado. Com os outros parecia que era mais fácil. A gente tá vivendo uma geração muito legal. Que as pessoas entendem cada vez mais, né? Uhum, e apoiam cada vez mais. Com certeza. Sempre vai ter um outro que não. E aí foi um processo, porque você consigo mesma é todo um trabalho ali, um entendimento, autoconhecimento, até você ficar mais de boa consigo mesma. Sim, exato. Porque eu acho que chega também naquele momento que a gente fala, será que eu gosto mesmo? Ou será que foi naquele momento da vida que isso aconteceu? É igual o pessoal brinca. Será que eu fui bifestinha em algum momento? Eu só beijei uma garota, talvez seja só um beijo. Eu vou explicar aqui, que tem gente que não vai entender, né? Mas
o que a gente fala que é… O que é bifestinha, né? Quando a menina dá um beijo numa outra garota numa festa, ou só pega no rolê, e aí, tipo… E não teria nada além daquilo. Não tem nada além daquilo, aí o pessoal fala, bifestinha, tá ligado? Bifestinha, é isso. E, nossa, a gente se coloca nessa posição. Eu me coloquei em várias vezes, assim, na vida. Eu falei, gente, será que eu sou só uma bifestinha? Porque até o momento eu tinha me relacionado só com homens, né? E eu ficava, gente, mas foi só um beijo? Mas e se você fosse também uma bifestinha? Então, tava tudo bem. Tava tudo bem também, né? Bem também. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Até pros bifestinhos. Eu acho que é isso. Só que a gente se coloca nessa posição, né? Tipo, deixa eu entender essa parada aqui. Será que né? Será que é isso que eu quero mesmo? Até o ponto que eu falei, não, opa, não é só isso. Né? Tem uma coisa a mais. Foi isso. Mas foi Nossa, loucura. muito engraçado isso, né? Então, e aí agora você já é mais… Você tá, assim, podemos dizer, bem resolvida. Sim, acredito que depois de muito tempo, depois de muita luta, sim. Estou mais resolvida, estou mais tranquila. Não vou me colocar em caixinhas porque a sociedade determina que eu me coloque. Então, eu vou ser feliz da forma que eu tiver que ser e com quem quer que seja. Isso, é isso. E eu acho que o mundo é sobre isso. É você fazer o que te faz feliz. O que faz sentido pra você, o que você tem Isso. vontade, se não vai ferir ninguém, né? Ali. Eu acho que é isso. E é o Contanto que você não faça mal pra ninguém. Minha mãe sempre falou isso, né? Letícia, contanto que você não faça mal pra ninguém, seja feliz. É isso. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu já recebi na vida. E eu levo isso comigo, assim, pra vida toda. Hoje eu tô muito bem resolvida com tudo que eu sou. E isso é muito legal. Isso é muito bom. Porque Isso é muito bom. foram muitos anos de terapia, muitos anos de luta pra entender quem eu era e falar, tá tudo bem, eu sei quem eu sou, né? E sem julgamentos comigo mesma. E quem gostar de verdade de você vai estar com você do seu lado, entendeu? isso. Quem gostar, é isso. É isso. E outra coisa, se lá fora eu for julgada, tá tudo bem. Porque dentro de casa, com a minha família, eu sou muito bem acolhida. Por isso que eu falo sobre acolhimento familiar. Porque lá fora você pode, nossa, olhar pro lado e falar: fulano tá me julgando, fulano me olhou feio, fulano fez isso e aquilo. Só que dentro de casa, quando você se sente acolhida, você tem pra onde voltar. E isso que é o importante no final do dia. É ter vontade de voltar pra casa, porque você sabe que aquilo ali é um lar teu. Não é só uma Entendeu? casa, é um lar, né? Não é só uma casa. Por isso que o acolhimento ele é tão importante desde o início, assim. Pra você sentir segura em se abrir dentro de casa e falar o que você sente, o que você é, sem julgamentos. Né? Isso é o importante. Sim. E você, agora falando um pouco da vida profissional, né? TikToker, tá fazendo faculdade de tecnologia. Sim. E você trabalha como barista, CLT. Como que é conciliar tudo isso? Porque são muitas funções, né? Nossa, sim. Eu acho que tem dias que eu enlouqueço um pouco. Sinceramente, tem dias que eu enlouqueço um pouco. Mas a gente aprende a lidar ali. Principalmente porque nessa correria de ser CLT, entrar cedo e sair tarde do trabalho. Estar em 2 faculdades, tecnologia e administração, ao mesmo tempo. Já é uma loucura. E arrumar tempo pra gravar pra internet. E aí o Instagram subindo louco também. Um seguidor atrás do outro ali. O TikTok ficando cada vez maior. E, gente, chega uma hora que fica inviável. Então, eu tô naquele momento… Eu falei isso pro pessoal que tá me agenciando agora de… Galera, eu tô lidando com o que eu tenho e fazendo o meu máximo. Só que vai ter dias que isso daí vai ser meu mínimo. E vocês vão ter que entender. É isso mesmo, assim mesmo. Porque é uma correria, só que você tem que aprender a lidar com isso. Porque quando você vem de uma posição mais difícil na vida, que você sempre teve que ralar muito e trabalhar muito pra ter tudo que você tem, assim, você não desiste, né? Você não tem opção de desistir. Não tem como. Exato. Bola pra frente. É isso. Caiu, levanta. Senão você não paga a conta, você não faz nada. E Como que vive, né? É sobrevivência. É isso, é sobre sobreviver. E eu acho que sobre chegar naquele momento também de… Tá, o que eu faço com isso daqui agora? Porque chegou um momento na vida que, por exemplo, a internet, ela já tá pagando tudo o que eu preciso. Ainda bem, fico muito feliz. Mas eu ainda tô no meu trabalho. Será que eu vou continuar aqui no meu trabalho? Por quanto tempo mais? Porque você para pra pensar, você fala também, poxa, eu tô me expondo aqui, né? As pessoas sabem onde eu trabalho. Pra aparecer um doido lá e fazer alguma coisa, é muito rápido também, né? Então, a gente começa a ponderar as coisas. E, por enquanto, eu estou aguentando até onde dá. Mas, provavelmente, não vai dar pra manter muito tempo aí o CLT com a internet. Porque foi muito rápido. E também, a internet acaba pagando mais que CLT. Nossa. Né? Nem tem como falar o quanto mais, né? É até engraçado, assim. Você fala, gente, mas como isso é possível? O valor de um salário, sei lá…
De um ano, nossa, eu consigo fazer em pouquíssimos meses com a internet. E aí, colocando na balança, né? Você fala, gente, não tem pra quê, entendeu? Eu continuo lá no meu trabalho, eu falo isso pro pessoal. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de ser barista, de lidar com café. Eu gosto do público, a galera que vai lá me encontrar. E eu encontro muito seguidor, vai muita gente lá. Tipo, Letícia, eu te vi na internet, eu vim te conhecer aqui. E eu gosto desse calor, sabe? Do pessoal, eu acho isso incrível. Só que ao mesmo tempo você fica naquela de, tá, eu tô aqui. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Porque eu tenho várias amigas que são influencers, e aí eu tenho uma delas que ela também, ela é estagiária e influenciadora. E eu sei que a carreira do influenciador muitas vezes é muito sozinho. Ele não lida muito com pessoas, sabe? Aí a minha amiga, ela fala, né, que ela gosta de ir no trabalho porque ela interage com as pessoas no estágio e também tá aprendendo, óbvio, mas na vida dela de influenciadora é ela, tá ligado? Pra gravar vídeo, pra fazer tudo. Então também tem esse lado que você falou desse calor, né? De ver pessoa, de conversar, de te reconhecerem também, tudo isso, né? Eu acho que você definiu exatamente, é isso. É uma vida que você tá mais sozinha, né? Você e um celular, uma câmera, um microfone. A vida é essa. E aí você tá ali trazendo notícia. O máximo que você tem de troca é quando você abre uma live, você tá respondendo um comentário de alguém. Mas assim, é digital. Não é aquele olho no coisa. olho, não é diferente. E eu sinto falta disso, assim. Não tem um cafezinho do CLT pra dar uma risada, né? Exatamente. Não tem um encontrinho ali, não. Tomar um café agora, um almoço, um negócio assim. Não tem, isso é uma Vamos junto até o ponto, tá ligado? Não tem nada disso. Não existe isso na rotina de influencer. No influenciador, ele faz seu próprio horário, ele tem as entregas e tipo… Exato. E normalmente você tem… ok, você tem um prazo pra entregar uma publi. Vai lá e entrega nesse prazo. Tá, eu já fiz, já entreguei. E aí? E acabou. Marasmo. Agora fazer conteúdo sem publi, mano. Tipo assim, é isso. Gente, é uma loucura. É outra vida, é outra realidade. É outra realidade. E como foi muito rápido, eu nem cheguei a me acostumar com isso ainda, né? Porque eu realmente comecei a gravar de todos os dias ali, gente, em agosto. E você já tá fazendo publicidade? Como tá? Já tô fazendo publi, eu já fechei algumas, tô fazendo Olha, que skincare, bacana. algumas coisas. Então, assim, Que bacana. E o legal é que a agência tá puxando muita gente também. Bacana. Então, eu acho que a agência entrou no momento certo. No momento certo. No momento certo. Só que eu não esperava, né? E vamos colaborar que eu comecei em agosto do ano passado, fazem o quê? 7 meses? Super recente. Gente, 7 meses e a sua vida, ela virar do avesso, igual virou? Exatamente. Não, é assustador. E sua família, o que achou disso tudo? Uma loucura, né? Uma loucura. Uma loucura positiva? Positiva, mas uma loucura, assim. A minha irmã foi uma das maiores incentivadoras desde o início. De ler, faz, grava, posta. E é isso, vai ter gente que vai julgar, vai ter gente que vai apoiar e tá tudo bem. A internet é isso. A vida é isso. Eu acho que não só a internet, a vida é isso. Mas mostra quem você é e quem se sentir ali próximo a você de alguma forma vai se manter e tá tudo bem. Mas o resto foi um susto de… Menina, esses dias tava rolando a For You aqui do TikTok, eu vi tua cara lá, sabe? Porque eu não comuniquei ninguém. Você só foi, né? Eu só fui. Você só foi e tava lá. Eu não comuniquei ninguém. Então, assim, quem sabia… E detalhe, quando os meus amigos ainda falaram, vai lá e posta… Pra mim foi tipo, não, tudo bem, eu vou postar, só que eu não dei uma data. Naquele mesmo dia eu postei, eu não avisei ninguém. Na hora. Entendeu? Eu fui lá, gravei e postei. No mesmo dia, tipo, abri uma conta no TikTok, fiz o cadastro e postei. E deu super certo. E deu certo. Aí você manteve a frequência, postando direto ali. Porque tem que ser, né? A internet pede uma frequência, pede você ali todos os dias e falando com o pessoal. O pessoal que vai entrar na internet, principalmente agora, tem que entender que é isso. Não é sobre você postar um vídeo a cada mês. Não é. Constância ali, ó. Senão não frequência, rola. exato. Não rola, entendeu? O algoritmo, ele não funciona desse jeito. Ele não vai aceitar. Então, ou você tá ali todo dia, ou esquece. Exatamente. Esquece. E você, como barista, tem uma perguntinha. Por que o café tá tão caro? Gente, muitas coisas envolvem uma questão econômica e política, principalmente aí, né? Por conta do café e os valores. Mas acho que principalmente a questão ambiental. Tá? A tendência do café é sempre ficar mais caro. A gente tá lidando com… Não é nem um aquecimento global, né? É uma ebulição global que a gente tá lidando. Agora o planeta é cada vez mais quente, fica cada vez mais difícil para as plantações. Então, no final das contas, o pequeno produtor lá que tá vendendo aquele café, ele tem que subir os valores. E aquele cara que compra o produto final tá pagando cada vez mais caro por isso também. Então, uma plantação de hectares que o rapaz tinha, agora ele tá tendo uma plantação bem menor. E minúscula, porque o aquecimento global tá acabando com tudo. Com plantação, com café, com… Gente, tudo. Tá? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso planeta. E isso tudo vai vir e tende a piorar. Infelizmente, tende a piorar e ficar cada vez mais caro.
Sim. Infelizmente, o café tá cada vez mais caro. Gente, R$30 um pacote de café no mercado. 30, R$35. Exatamente. E nem é um café especial. Né? Não, é o café ali, o básico, né? O do mercado. dia a dia. Do dia a dia ali. aham. É isso que tá acontecendo. Mas isso vai ser pra tudo, tá? Vai aumentar tudo. É que o café foi um susto, né? O brasileiro não vive sem café. É muito cultural. Não, É muito, ai, vem aqui em 45 casa tomar um graus. café, vou te servir um cafezinho pra visita. É uma coisa muito cultural o café, 45 graus, a gente tá tomando um café pegando fogo. né? Pegando fogo, A exatamente. gente é isso, o brasileiro é isso, É entendeu? isso. Faz parte da nossa É cultura. o suco do Brasil. É isso, o suco do Brasil é isso. É o café. Gente, é o café, o suco do Brasil é o café. E é uma loucura. E é a bebida mais consumida depois da água, né? Isso mundialmente falando. É o café. Depois da água é o café a mais Nossa, consumida. eu não sabia Café e dessa chá, né? Estão É, ali lado a chá lado. também, aham. É, e principalmente China e tudo mais, é muito chá, né? China, Japão, mas, gente, tá um absurdo, tá tudo muito caro. E subiu também lá onde eu trabalho, os cafés, os valores. O café especial vai ficar cada vez mais caro. né? Não tem jeito. Infelizmente, ele é muito nichado. Isso acho que é a única parte negativa do meu trabalho. Eu gosto de atender todo mundo e ter algo para todos os públicos. Aham. Só que é difícil, né? Vamos É falar sério. difícil, pô. Você olhar para um CLT e falar, tá, você vai pagar esse valor aqui no café, sendo que no mercado ele paga, tipo, 2 vezes menos. Se ele for comprar e fazer, né? Sim, Entendeu? É difícil. é difícil. Ah, economia é isso. É. Letícia, adorei o nosso bate-papo. Ai, eu Nossa, foi amei. incrível. A gente falou sobre várias pautas, né? Sim. E ainda teria muito mais do que a gente falar, porque nos bastidores a gente falou sobre TDAH, né? Sim, E também o pessoal pergunta muito sobre as suas tatuagens. Muito, não é? Muito. Tá, vamos finalizar com as tatuagens, então? vamos. Tá. E me conta, com quantos anos você começou a fazer? Qual que você mais gosta? Ai, que difícil. Eu acho que eu comecei a fazer com 18. Eu acho que a minha favorita, na verdade, talvez seja essa da mão aqui. A cobra? Que é a cobra de 2 cabeças. 2 cabeças? Duas Rapaz! cabeças. Ela representa. Foi uma época muito difícil pra mim, assim. Então, ela representa muito o recomeço de uma vida minha. Eu falo que quando eu fiz essa tatuagem de cobra na mão, até hoje, se eu parar pra pensar nesse momento da vida, eu sei separar a Letícia de antes e a Letícia de depois. Então, ela foi uma válvula de escape no momento difícil pra mim. De ansiedade, o TDAH, nossa, lá em cima. E muita coisa pra fazer. A vida adulta engole a gente, né? Essa é a verdade, a vida adulta engole a gente. Então, acho que a minha favorita é essa. Mas eu comecei a fazer com 18. Quero muitas outras ainda, vão sair outras. O negócio agora é ter tempo pra fazer, né? Tá Gente, sem tempo, corrida demais. Preciso de uma sessão de 4, 5 horas pra fazer uma tatuagem. Quando que eu arrumo Exata. 4, 5 horas? Sendo CLT, fazendo faculdade, gravando pra internet. Né, tudo isso, Como né? que faz? Corrida. Impossível, né? E vocês viram, né, gente? Ela dedicou um tempo pra vir aqui no Sacode Cash. Eu me sinto, ó, Ai, não, foi um honrada. prazer. Muito obrigada, Foi um Letícia. prazer. Adorei. Fiquei muito feliz. Foi ótimo o papo. É isso, eu amei. Eu amei também. Você pode olhar para a câmera e divulgar suas redes sociais. Vamos lá, então. Gente, no TikTok, Letícia Ribas, ou a menina dos dates ruins, vocês já encontram. E Instagram é isso, Ribas Letícia, que é meu sobrenome antes. E vão lá me seguir, vão lá dar uma olhadinha. Sempre tem espaço pra mais gente. E a gente troca muita coisa legal lá. Eu acho que é isso. Obrigada a você que acompanhou a gente até o final dessa entrevista. O meu Insta pessoal, que eu posto minha vida, compartilho vários Reels, @IsaPorcioli. Inscreva-se no canal do YouTube do Sacodecast, porque dessa forma a gente pode trazer convidadas maravilhosas igual a Letícia. E a gente também tá no Spotify, é só seguir a gente lá, beleza? E é isso. Um beijo e até a próxima.